Olá pessoal, eu sou o professor Leonel Barbosa e hoje nós vamos estudar nessa aula o ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Numa aula anterior, eu expliquei para vocês a glicólise, então hoje nós vamos completar com o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Primeiro passo, onde acontece o ciclo de Krebs? Ele ocorre na organela mitocôndria, mais precisamente na matriz mitocondrial. Então, essa é uma questão de vestibular. Dentro da mitocôndria e na região chamada matriz mitocondrial, que é um meio aquoso, que banha as cristas. Então, é ali, nesse lugar, que ocorre o ciclo de Krebs. É aí que se encontram as enzimas que participam desse ciclo. Então, ele é o estágio final comum para a oxidação das moléculas energéticas. Cuidado para não confundir. No processo de respiração, ele é a segunda etapa do processo de respiração, mas é o estágio final, de oxidação das moléculas energéticas. Então, os átomos de carbono que vão entrar no ciclo na forma de grupos acetila, derivados da glicose, dos ácidos graxos, de aminoácidos, de corpos cetônicos e acetato, eles vão ser liberados aí nesse ciclo. Então, o ciclo em si, assim que o grupo acetila, ligado à coenzima A, que nós chamamos de acetilcoenzima A, ele vai ser oxidado em 8 reações aí na mitocôndria, para formar 2 moléculas de dióxido de carbono. Mas por que 2? Porque uma já saiu antes, na conversão aí do piruvato em acetilcoenzima A. Então, vai sair, do ciclo em si 2 moléculas de dióxido de carbono. Os elétrons de alta energia, obtidos nessa oxidação, são utilizados para gerar equivalentes redutores na forma de NADH2 e FADH2, que correspondem à forma reduzida. São oxidados e os elétrons são conduzidos para a cadeia mitocondrial, transportadora de elétrons, com a liberação de energia conservada na forma de ATP, sintetizada a partir de ADP e fosfato inorgânico, através de um processo denominado de fosforilação oxidativa. Veja que eu usei aqui o termo NADH2. Eu vou usar esse termo como padrão, embora o correto é NADH mais H+. Então, dá muito trabalho para escrever isso. Então, alguns autores utilizam NADH ou NADH2. Eu prefiro chamar de NADH2. Então, eu vou usar até o final da minha aula dessa forma, tá? Bom, o ciclo de Krebs, propriamente dito, é essa coisa bonita aqui, ó. Isso que é o ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico. Então, se a gente olhar aqui, ó, olha o nosso piruvato chegando. Então, ele tem 3 carbonos, Nós vamos ver o que vai acontecer com um piruvato, lembrando que a glicose sempre vai quebrar em 2, e nós vamos analisar o que está acontecendo com um. Então, esse piruvato, assim que ele entra, ele é oxidado a acetato. Esse acetato, então, ele vai liberar hidrogênios. Então, ó, o nosso primeiro NAD está participando, esse é NAD positivo, ele vai tirar hidrogênios. Então, nós vamos ter NADH2. E ocorre a liberação do primeiro CO2, o primeiro dióxido de carbono vai embora. Então, olha, 1, 2, 3 carbonos, aqui já está indo embora. Então, restaram 2, 2 carbonos. Esses 2 carbonos que restaram, eles vão reagir com a coenzima A, formando, então, acetilcoenzima A. Tá? Então, vai formar aí o acetil. É esse acetilcoenzima A que vai entrar no ciclo de Krebs. Então, cuidado! Existem algumas perguntinhas onde o autor fala assim, qual é a molécula proveniente da glicólise que entra na mitocôndria? A resposta é
Piruvato. Outros autores, qual é a molécula, né, que entra no ciclo de Krebs? Então, a molécula que entra no ciclo de Krebs é o acetilcoenzima A, tá? Então, são duas coisas diferentes. O piruvato tem 3 carbonos, o acetil tem 2, porque um já foi embora. Agora, nós vamos ter a primeira reação, né, do ciclo, que é o oxaloacetato, na presença da enzima citrato-sintase, vai formar o citrato, ou também conhecido como ácido cítrico. Por isso que nós chamamos esse ciclo de ciclo do ácido cítrico. Bom, esse citrato ele vai ser reorganizado, né, rearranjado aí, em isocitrato. Então, nós vamos ter o deslocamento dessa hidroxila, desse carbono 3 aqui, ó, aqui para baixo, então formando o isocitrato. Agora, esse isocitrato, ele é oxidado a alfa-cetoglutarato, tá? E nessa reação, veja que aqui nessa fórmula eu não botei nome, porque é o mesmo isocitrato, só que eu estou mostrando na primeira parte que essa enzima, né, isocitrato desidrogenase, ela vai retirar hidrogênios. Então, olha ele aí, olha o NAD. Mais um NAD participando, retirando hidrogênios. E nessa mesma reação, nós vamos ter a saída de mais um dióxido de carbono, que está representado nesse retângulo. Então, é esse COO que vai embora, formando aí, ó, mais um dióxido de carbono que está saindo. Então, essa reação, né, ela permite a formação, então, do isocitrato. Ele é oxidado até o alfa-cetoglutarato. Esse alfa-cetoglutarato é oxidado em succinilcoenzima A, tá? E ocorre também formação de mais um NAD, olha aqui, ó, NADH2 formando nessa etapa, e nós temos também a liberação de mais um CO2. Então, já havia saído um CO2 na reação anterior, agora está saindo outro CO2. Se a gente prestar atenção, nós vamos notar o seguinte, ó, começamos lá com 3 carbonos, perdemos um carbono, ficamos com 2, juntamos com 4, ficamos com o citrato que tem 6 carbonos. Depois, aqui nós reorganizamos, ele continua com 6 carbonos. Agora, o alfa-cetoglutarato tem 5 carbonos, perdeu mais um, temos 4 carbonos. Agora, gente, daqui para frente, até eu chegar no oxaloacetato, eu não vou perder mais carbono. Por quê? Não tem jeito. Eu tenho 4 e lá no oxaloacetato também são 4. Então, os 3 carbonos que entraram já foram liberados, já estão lá fora da mitocôndria, está indo embora, tá? Vai lá para os pulmões afora e depois você joga ele embora. Então, agora o succinilcoenzima A, ele vai liberar a coenzima A, né? Vai virar aí o succinato. Nessa liberação, você tem a formação de ATP, vai ocorrer a liberação de energia. E o ADP vai pegar um fósforo inorgânico, tá? Esse fosfato, ele não veio acoplado a essas moléculas anteriores, não, é o famoso PI, o fósforo inorgânico. Então, esse fósforo inorgânico, né, ele vai formar aí, juntamente com o ADP, formar um ATP. Na verdade, se você olhar com mais detalhe, você vai perceber em alguns esquemas que aqui forma o GDP que vai formar GTP, mas depois ele vai ser convertido em ATP, então eu já coloquei direto ATP para você lembrar, e bem grandão aqui, tá certo? Agora, esse succinato, né, pela ação da succinato desidrogenase, ó o nome da enzima, o que ela faz? Ela vai retirar hidrogênios. Então, quem é o aceptor de hidrogênios agora? Quem é o aceptor é o FAD. Então, o FAD ele vai pegar 2 hidrogênios, né? Então, esse, no caso, o succinato nosso, ele vai ser oxidado a fumarato e
com a formação aí justamente de FADH2. Então, aqui é a flavina adenina dinucleotídeo, que é a molécula que está recebendo esses hidrogênios, né? A aceptora de hidrogênios. Bom, agora nós vamos ter a entrada de água e a fumarase, né? Ela vai converter, então, esse nosso fumarato em malato, tá? E estamos quase chegando ao final, só que agora, mais um NAD, ele entra aí, ó, malato desidrogenase, então está retirando mais hidrogênios para a formação do oxaloacetato, tá? E com isso nós chegamos ao início, né, do momento onde nós partimos. Nós partimos do oxalato, demos a volta no ciclo e chegamos aqui novamente. Então, o que a gente tem que observar nesse ciclo? Ah, professor, mas eu vou precisar saber o nome de tudo isso? Não, calma, para o vestibular não. Você vai ter que lembrar, principalmente das duas perguntinhas que eu fiz, né? E prestar atenção que vão sair 3 moléculas de dióxido de carbono aí de dentro da mitocôndria para cada piruvato. Como são 2 piruvatos, então você tem 6 CO2 saindo, né? Você tem, ó, um NADH aqui, NADH2, se eu estou usando a NADH2, antes do ciclo, e eu tenho 1, 2, 3 no ciclo. Então, ao total, eu vou ter 3 NADs hidrogenados saindo do ciclo e mais um NAD hidrogenado aqui. Então, o total são 4. Para onde eles vão? Eles vão para a cadeia transportadora de elétrons. Ah, mas então qual é a função do NAD? Qual é a função do FAD? Já vamos pegar uma carona junto aqui. Eles são aceptores intermediários de hidrogênios. O que significa isso? Eles são transportadores. Vamos usar um linguajar mais simples. Eles transportam os hidrogênios, eles transportam os elétrons daqui para a cadeia transportadora. Eles vão fazer essa ponte, esse transporte, tá ok? Então, o FADH2 também. E lembrando que vai ser formado um ATP, né? Como nós temos 2 piruvatos, então tudo isso aqui ocorre de forma dobrada. Então, nós vamos ter 8 NADs hidrogenados e nós vamos ter 2 FADs e 2 moléculas de ATP. Então, esse é o nosso querido ciclo de Krebs, tá bom? Então, tá aí, guardando direitinho, né, o que acontece aí ao longo desse ciclo. Então, vai sair dióxido de carbono, vai sair NADH2, vai sair FADH2, tá certo? E o que entrou? Entrou acetil coenzima A na nossa jogada aí. Muito bem. Então, gente, quais são as funções do nosso ciclo de Krebs? É óbvio que a principal função é a geração de energia, não é? Então, ele combinado com a cadeia transportadora de elétrons, com a cadeia respiratória, é a principal fonte de energia para os seres vivos, tá? Agora, não é só isso. Ele produz precursores biosintéticos. Então, substâncias intermediárias do ciclo podem sair do ciclo e ser utilizado, né, na síntese, na formação de outras substâncias celulares. Então, um exemplo é aquele succinil, coenzima A. Tá? Ao invés dele virar succinato, ele pode funcionar como precursor do grupo M. O grupo M, gente, é um grupo que, né, contém ferro, que entra lá na formação da hemoglobina. Então, o famoso grupo M, que serve para formar a hemoglobina. O alfa-cetoglutárico, ou alfa-cetoglutarato, que vem antes do nosso succinil com enzima A, ele participa de reações de gliconeogênese. O que é isso? É a formação de glicose a partir de outras substâncias, né? A partir de ácido de lactato, a partir de alguns aminoácidos. Então, isso é gliconeogênese. E o nosso alfa-cetoglutárico está lá participando dessa reação. O ciclo também pode fornecer aí acetilcoenzima A para a síntese de ácidos graxos,
para a formação de colesterol. Então, em adipócitos, né, que são células do tecido adiposo, os hepatócitos, que são células do fígado, né, nesses órgãos, no caso, nesses tecidos, vou usar esse termo, quase toda a acetil utilizada para a síntese de ácidos graxos é gerada a partir da mitocôndria, ou seja, é proveniente aí do nosso ciclo de Krebs. E também a produção de citrato, que regula uma série de outras vias metabólicas, né? Mas eu já dei exemplo suficiente aí, então tá bom até regulação aí de outras vias metabólicas, tá certo? Agora, gente, nós vamos para a cadeia transportadora de elétrons. Essa cadeia transportadora, ela ocorre na crista da mitocôndria. A crista da mitocôndria corresponde àquela curvinha da membrana interna que tem dentro da mitocôndria, né? Enquanto o ciclo de Krebs ocorre na matriz, no meio aquoso, a cadeia transportadora de elétrons ocorre justamente nas cristas mitocondriais. Ah, mas por que é na crista mitocondrial? É porque lá que estão presentes os complexos de proteínas que vão participar desse transporte, né, de elétrons. Por isso que chama cadeia transportadora de elétrons. Alguns autores chamam de fosforilação oxidativa, mas a gente precisa tomar cuidado que nós já tivemos questões vestibulares. Então, a FCM-MG, ela já perguntou, né, botou um desenho lá e perguntou as duas coisas, onde ficava a cadeia transportadora de elétrons e onde ficava a fosforilação oxidativa. Então, eles já estão indo, né, mas estão sendo detalhando muito aí esse assunto. Então, nós precisamos ficar muito atentos, tá? Mas para nós ainda vamos utilizar aí como sendo sinônimo e quando chegar o momento eu explico a diferença. Então, o que é essa cadeia? É um sistema de transferência de elétrons, por isso que chama cadeia transportadora de elétrons. Mas esses elétrons, eles vêm de onde? Então, ó, olha quem está aí, o NADH2, né, e o FADH2. Então, como eu disse, NADH mais H+, né, e o FADH2, até a molécula de oxigênio. Então, enquanto o NAD e FAD são aceptores intermediários de hidrogênio, pega de um ponto e leva para o outro, o oxigênio é o aceptor final. Ele vai ficar com os hidrogênios para ele vai formar a molécula de água. Então, os elétrons do NADH2 e do FADH2 passam através de uma série de transportadores de elétrons associada à membrana, né? Eles estão justamente naquela crista, né? Na região ali da membrana. O seu fluxo ao longo dessa cadeia transportadora corresponde ao transporte ativo de prótons, né? De H+, através da membrana mitocondrial interna, né? Para fora aí da matriz, criando um gradiente de concentração de prótons. Então, eu vou, né, abrir caminho para que prótons presentes na matriz, eles sejam transportados até o espaço entre as duas membranas, até o espaço intermembranar. Então, essa cadeia transportadora de elétrons faz isso, faz esse transporte, né? Então, nós vamos encher aquele espaço de H+, vamos encher aquele espaço de prótons, e aí esses prótons vão voltar, não é? A gente chama isso de quimiosmose, esse processo, né? Então, esse mecanismo, né, de quimiosmose, ou seja, esses prótons voltando e atravessando a ATP sintase, vai então produzir ATP. Então, olha lá, os prótons se difundem de volta à matriz mitocondrial por meio de um canal de prótons que conecta esta difusão à síntese de ATP, tá certo? Então, você tem a formação de ATP. Então, é para isso que servem aqueles elétrons, justamente para fazer esse bombeamento de prótons, né, para o espaço intermembranar.
Vamos dar uma olhada com mais detalhe aqui, aproveitando esse nosso desenho, né? É um desenho muito bacana, um desenho que mostra aí essa cadeia transportadora e a fosforilação, agora eu já vou usar, né? E a fosforilação oxidativa. Bom, então, respondendo a nossa questãozinha lá do vestibular, essa imagem aqui, ó, tá, corresponde à cadeia transportadora de elétrons, onde nós temos os elétrons viajando, né, através aqui, ó, de uma série de complexos de proteína, saindo aqui embaixo. Veja que esses elétrons, eles não foram lá para dentro do espaço intermembranar, eles ficaram vagando, passeando aqui pela cadeia, pela membrana, né, através desses complexos. Então, isso é cadeia transportadora de elétrons. Agora, olha essa estrutura muito interessante aqui, ó. Essa estrutura corresponde à ATP sintase, né? ATP sintase ou ATPase é a enzima que vai servir justamente para formar aí, ó, ATP. Olha ele aqui, né? Então, ó, hidrogênio, mas passando, produzindo ATP. Então, isso aqui, ó, é a fosforilação oxidativa. Então, veja que há uma diferença. Aqui é a cadeia transportadora de elétrons e aqui é a fosforilação oxidativa. É aqui que nós vamos ter a formação, então, né, de moléculas de ATP. Muito bem, vamos dar uma olhada com, né, mais detalhe, né, nesse desenho. Pessoal, essa aula ela é pensada justamente para os vestibulandos, tá? Então, isso aqui não é uma aula de ensino superior, então eu não vou usar aqui termos muito técnico, né? O que interessa é que vocês entendam o que acontece aqui nessa cadeia transportadora, tá? Então eu não vou ficar, um reduz, outro oxida, não, vamos de uma maneira bem simples. Então o NADH, né, aqui ó, NADH2, eu usei o NADH2, ele vai liberar os seus elétrons, né, os seus hidrogênios, e esses elétrons, eles estão carregados de energia, cheio de energia. Ele, né, vai entrar aqui nesse complexo 1, então esse é o complexo 1, eu chamo de complexo, é uma série de, são várias proteínas aglomeradas, né, formando um complexo, que a gente chama de complexo 1. Veja que existe o complexo 1, né, o complexo 2, o complexo 3 e o complexo 4. Esses três complexos, eles são formados por proteínas transmembranares, ou seja, atravessam de fora a fora na membrana interna da mitocôndria. Enquanto que o complexo 2, né, ele chega até a metade, ele não passa, né, ele não atravessa do outro lado. Então, é uma proteína, um complexo, vamos chamá-lo de periférico, né, está na parte de dentro aí da nossa matriz. Bom, voltando aqui aos nossos dois elétrons, cheio de energia, né? Eles então abrem o primeiro canalzinho, o primeiro portãozinho do complexo 1. Então esse H+, que está aqui, ó, esse próton, escorrega para dentro, ele entra no espaço intermembranar. Esse elétron, ele é, né, capturado aqui pela ubiquinona. Essa ubiquinona, ela tem passe livre até o complexo 3, veja que essa região aqui é aquela região apolar dos lipídios, então a ubiquinona ela desloca numa boa aqui, ó, é atraída pelo complexo 3 e traz esses dois elétrons aqui para o complexo 3. Nesse complexo 3, então o que acontece? Abre mais um portãozinho, mais um próton, ó, mais um H+, está passando aqui, ó, está chegando para o lado de dentro. Aí ele é captado pelo citocromo, nós temos um citocromo aqui do lado de dentro, livre, né? Esse citocromo, então, ele desloca e traz o nosso elétron para o complexo 4. Quando chega no complexo 4, ele está meio baleado, mas ainda tem um pouquinho de energia.
permite a abertura de mais um canalzinho aqui, ó, tá? Mais um canalzinho aqui abriu, mais um próton atravessou. E aí nós temos o elétron, ele sai. Desenergizado, quer dizer, sem energia, tá? Aí, esses dois elétrons, o que vai acontecer com ele? Bom, agora entra na jogada o oxigênio. É aí que ele aparece. Então, o oxigênio, ele pega dois prótons, né? Dois H+ aqui, ó, e mais os dois elétrons, e vai formar, então, a nossa molécula da água. Então, nós temos aqui a formação da molécula da água. É óbvio que isso aqui tem que ser dobrado, né? Pra gente, nós não vamos ter meio O2, então tem que ser dobrado aqui para a gente ter aí a molécula da água. Então, nós temos a formação do quê? Da água. Bom, agora vamos entender o seguinte. Abriu o primeiro canal, entrou um H+. Abriu o segundo canal, entrou outro H+. Abriu o terceiro canal, entrou outro H+. E vai ocorrendo aumento aqui, ó. Então, é isso que a gente chama de quimiosmose. Há uma diferença, né, entre a concentração de H+ aqui e a concentração de H+ aqui dentro. Eles têm que voltar, né? Eles querem voltar, mas esses portões, esses canais estão fechados. Então, por onde ele volta? Ah, só tem uma passagem. Ele vai voltar aqui, ó, pela ATP sintase. Então, passa aqui essa parte inferior aqui, ela gira. Aí o ADP de um lado, ele se liga ao fosfato inorgânico. Então, energia aqui, ó, né? Energia química, aqui virando energia cinética e voltando novamente aqui, ó, energia química, formando moléculas de ATP. Então, nós vamos ter a formação de ATP. Então, você vai pensar da seguinte forma. Um próton no primeiro complexo, outro no complexo 3, são 2, outro no complexo 4, são 3. 1, 2, 3. Ou seja, para cada NAD, nós vamos ter um total de 3 ATPs sendo formados. Guarda isso, isso é importante, no vestibular você vai precisar. Então, o NAD que está chegando, ele vai, né, fornecer aí elétrons que vai justamente permitir a formação de 3 moléculas de ATP. Então, nós vamos, né, ter formação aqui de 3 ATPs. Muito bem, né? Isso é cadeia transportadora de elétrons e aqui é a fosforilação oxidativa. Acabou? Não. Por quê? Falta o FAD e falta a participação do complexo 2. O complexo 2 estava quietinho, não participou, mas agora, olha só que interessante, o nosso FAD-H2, tá? Ele também vai liberar 2 elétrons, que são, só que esses elétrons, eles vão ser capturados aqui pelo complexo 2, transferido da mesma forma para a ubiquinona. Não esqueça que essa ubiquinona desloca livremente. Aí ela vai aqui para o complexo 3, abre o primeiro canal, entra um próton. Migra da mesma forma para o complexo 4, abre outro canal. Então, nós temos aqui, ó, 2 hidrogênios, 2 H+, entrando, né, quando o FAD libera os seus elétrons. Então, para cada FAD, nós temos 2 H+, 2 moléculas de ATP sendo formada, sendo, né, produzida. Então, gente, isso de uma maneira muito simples, como eu disse, mas suficiente aí para vocês responderem a maioria, digamos que 99% das questões vestibulares, se vocês entenderam direitinho isso aqui, tá certo? Então, cadeia transportadora de elétron, fosforilação oxidativa. E nós vamos ter o que? Formação de água. Qual é a função do oxigênio? Aceptor final de hidrogênios. Qual é a função do NAD e do FAD? São aceptores intermediários. Eles trouxeram os elétrons para cá, né, e os hidrogênios,
e vão voltar e buscar mais. Então a cadeia respiratória, ela anda junto com o ciclo de Krebs, tá? Então as duas coisas ocorrem simultaneamente, certinho? Então tá aí, né? Vamos dar uma olhada no nosso balanço aqui energético, né? Uma visão geral agora no eucariótico. Eu vou abrir tudo aqui, desculpa, para a gente ver como é que funciona isso. Então, lá no nosso cialoplasma, nós tivemos a glicólise. Então, a nossa glicose, ela foi quebrada, né? Em duas moléculas de piruvato, cada uma delas com 3 carbonos, tá? Foram liberados 4 ATPs, mas nós gastamos 2, então o saldo são 2 ATPs. E os 2 NADs, né, hidrogenados. Então, os 2 NADs, eles já vêm aqui para a nossa crista mitocondrial. Opa, não tem preconceito não, eles também vão participar aqui da nossa crista mitocondrial. Bom, então, aqui dentro, ó, piruvato, o que aconteceu? Ele já liberou CO2, já liberou NAD hidrogenado, né? Agora transformou em acetil, vai entrar no nosso ciclo. Então, no nosso ciclo, ele vai liberar NADs hidrogenados e FAD hidrogenados, né? Então, vamos fazer a continha aqui, ó, da liberação. Como nós vimos que cada ciclo tem 3 NADs, então nós temos 6, né? Antes do ciclo tem 1, então tudo dobrado, nós estamos fazendo agora dobrado, então são 2, 6 e 2, 8 aqui, ó, tá? E lembrando que vieram 2 de lá, então 8 e 2, nós temos 10 NADs aqui, ó. Se a gente contabilizar que cada NAD forma 3 ATPs, então nós temos 30 ATPs. E os FADs? Os FADs, né, nós temos 2, então 2 FADs mais 2 ATPs cada um, então 4. Então nós temos aqui um total de 30, né, mais 4, 34. Muito bem. Mas não esquecer que no próprio ciclo de Krebs nós temos 2 ATP, então vamos para 36. E temos os 2 lá da nossa glicólise, totalizando então, né, 38 moléculas de ATP. E saindo aí 6 moléculas de água, né? Então a gente monta a equaçãozinha aí da respiração. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.